Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à live de hoje. Hoje nós estamos aqui para fazer mais uma live para nos prepararmos, para esquentar a nossa audiência, para nosso encontro do evento Libertação do Condomínio, que vai acontecer entre os dias 25 a 29 de outubro, um evento totalmente grátis, onde eu vou ensinar você a se tornar o síndico que resolve os problemas do condomínio. E hoje nós vamos falar sobre como valorizar o seu condomínio, tá? E você que nos acompanha, você que já se inscreveu para o evento de 25 a 29, Libertação do Condomínio, né? Foi relembrado para estar conosco aqui hoje. Se você ainda não se inscreveu, fica tranquilo, dá tempo, você pode se inscrever. Vamos ao tema, então? Como valorizar o seu condomínio, né? É uma dúvida que as pessoas têm, porque um dia você resolveu investir 100, 200, 300, 500, 1 milhão de reais em um apartamento, em uma unidade, em um condomínio. E, de repente, a grande dúvida é, será que eu fiz um bom negócio? Daqui a 5 anos, será que eu não vou ter perdido dinheiro? Será que este condomínio, será que o meu imóvel, será que o meu investimento vai valorizar? Será que ele pelo menos vai se manter? Ou será que ele vai me fazer perder dinheiro? Dificilmente alguém compra um imóvel, né, quando compra para morar, se foi o seu primeiro imóvel, você não compra pensando em já vendê-lo. Você compra pensando em morar e desfrutar desse imóvel. Porém, o que acontece muitas vezes é que durante ao passar dos anos, a família aumenta ou as oportunidades aparecem e você quer ir para um imóvel melhor, localizado, maior, quem sabe, e você precisa que aquele investimento inicial que você fez no imóvel exista, continue existindo, valendo, para que de repente você possa utilizar aquilo como uma, uma entrada substancial para a sua nova empreitada financeira, né, para a sua nova moradia. Ou ainda, se você tem mais de um imóvel e compra imóveis para investir, o que seria desse investimento se depois de 5 anos ele estivesse valendo menos? Então, o que é valorizar, né, o seu imóvel? Valorizar o imóvel é quando você consegue perceber na linha do tempo que o seu imóvel ele teve um aumento de valor. Ele, por exemplo, quando você comprou custava 300 mil e agora, anos depois, ele custa 500 mil. Descontado a inflação do período, não é? Você vai saber se o seu imóvel teve ou não teve valorização. Algumas pessoas não fazem o cálculo pela inflação, fazem o cálculo por quanto, por exemplo, a poupança ou um investimento de renda fixa ele paga. Então você tem aí a poupança, é o menor rendimento de renda fixa, né? Ele é mais variável, porque a poupança você pode aplicar hoje, tirar depois, e existem investimentos de renda fixa que devolvem um percentual bastante interessante, alguns com baixo risco, outros com alto risco. Então, determinada a sua taxa de avaliação, né, quando você pega o valor inicial do investimento, aplica essa taxa, você vai verificar, opa, meu imóvel, ele manteve o valor, não houve perdas, ou meu imóvel perdeu o valor, ou meu imóvel aumentou o valor. Hoje, nós vamos mostrar para você que é possível aumentar o valor do imóvel, se o síndico realizar algumas práticas muito importantes. Se ele estiver realmente preocupado em fazer com que o condomínio como um todo ganhe. É claro, quando você fala que é
um síndico morador, ele teria ainda mais obrigação de querer isto. Nem sempre isso acontece, né? Agora, quando a gente fala sobre essa questão, esta importância da valorização, você poderia me perguntar, por que é importante? Para você não perder dinheiro. Claramente dizendo isso, porque valorizar, você ganhou dinheiro. Desvalorizar ou não valorizar é perder dinheiro. Se o seu dinheiro, quando você investiu lá atrás os 300 mil, e agora 5 anos depois, o seu imóvel continua valendo 300 mil, você perdeu dinheiro. Ele não acompanhou sequer, né, ali o que teria rendido a poupança. Seria melhor, em vez de investir no imóvel, você ter guardado esse dinheiro no caso de investimento. Não estou dizendo aqui no caso de moradia. No caso de moradia é importante que ele se valorize, como eu já expliquei, porque se você for querer mudar para um lugar melhor, né, melhor localizado, ou ir para um outro imóvel maior, porque a família cresceu, é importante que aquele imóvel que você investiu inicialmente acompanhe. Aí, algumas pessoas, elas dizem o seguinte, mas David, como que você consegue fazer isso? Você já conseguiu fazer isso? Já. Por exemplo, o imóvel que eu moro, quando eu o adquiri, ele tinha um valor de 330 mil. O imóvel, ele manteve um certo valor, e hoje, esse mesmo imóvel, você procurar, você vai encontrar ele aí sendo vendido a 530, 540 mil reais. Uma forma fácil de também identificar se o imóvel ele é bem valorizado ou não é quanto tempo ele fica parado até ser alugado. E isto aqui no nosso condomínio é uma taxa que eu acho incrível, porque faz fila de pessoas querendo alugar a unidade aqui no Costa do Marfim. O imóvel não fica parado. Ele sempre tem gente procurando. Eu tenho mais procura do que imóveis disponíveis para locação. É um outro bom sinal. Porque para você que é investidor, imagina, você investiu, você tem um imóvel, uma das formas de você fazer o imóvel gerar renda é o aluguel, e aí você não consegue alugar, o imóvel fica parado 1, 2 anos, você não consegue alugar mesmo abaixando o valor, e aí lá você pagando taxa de condomínio, você pagando IPTU, ou seja, você perdendo dinheiro, tá certo? Você perdendo dinheiro. Aqui boa noite, ok, Cláudia, muito boa noite para você também, síndica de BH, seja bem-vindo aqui conosco. E todos vocês que estão conosco, quiserem mandar dúvidas ao longo da nossa live, pode enviar aqui no final, eu estarei respondendo as dúvidas, tá bem? Vocês podem encaminhar, ok? O Juarez também está conosco, seja bem-vindo aí, Juarez. Um grande abraço. Então, gente, vamos lá. As pessoas, principalmente se tratando aqui de síndico, né? Muitas vezes falam, mas dá trabalho. Eu não vou fazer isso porque dá trabalho. E muitos condôminos dizem o seguinte, eu logo vou mudar, então não tem problema. Sabe, a grande verdade é que o não fazer nada pode te dar mais trabalho. Então, se você já é síndico e resolve não fazer nada, resolve deixar o imóvel do jeito que está, deixar, né, no caso, o condomínio, que nós estamos falando aqui, da preocupação com a área comum. A minha preocupação, o meu olhar está para a área comum. Eu já tive casos de ter um inquilino, um morador, o Jonas, me disse o seguinte, David, a área comum do condomínio aqui é maravilhosa. Eu queria comprar a unidade, mas não teve acordo, porque o proprietário não quis abaixar o valor, mas a unidade dele, ou seja, a parte interna do imóvel dele, não está bem cuidada, não está bem conservada, vai ter que fazer muita coisa, vai ter que trocar piso, uma série de coisas que vai ter que fazer.
E aí, nessa situação, não houve nenhum tipo de acordo, e por não ter tido acordo, ele não fechou. E não era pela área comum. A minha preocupação, quando ele disse que estava saindo do condomínio, foi, como síndico, identificar. Mas, Jonas, por que você está indo embora? Você me disse que estava negociando para comprar. E ele disse o seguinte: não, eu estou indo embora porque não teve acordo na negociação. O imóvel internamente não está legal. Eu amo morar nesse condomínio, meu filho ama morar nesse condomínio, tudo que vocês têm aqui é muito bom, só que, infelizmente, não teve acordo. Então, assim, o síndico tem que estar preocupado não com a área interna do condômino, que é o imóvel dele internamente, mas o síndico tem que estar preocupado com a área comum. E se a área comum ela não desperta aquele desejo da pessoa estar naquele local, se a área comum não funciona direito, se a área comum é uma área largada, você chega no condomínio e vê um condomínio mal pintado, um condomínio sem iluminação, um condomínio sem área para os jovens, para os adolescentes, para as crianças poderem se divertir, poderem gastar energia. Se você não tem uma área, por exemplo, um salão de festas bem cuidado, então é claro, as pessoas veem tudo isso e elas falam: como é que eu vou morar aqui? Por que eu vou investir 300, 400, 500 mil, 1 milhão de reais em um local nesta situação, com essas circunstâncias? E é em cima disso, né, que eu, quando assumi como síndico, a minha primeira atividade foi fazer a reforma de fachada. A primeira coisa que eu fiz quando assumi foi fazer a reforma de fachada. Eu já assumi nessa condição porque os condôminos queriam. Uma das unidades tinha sido entregue em 2008, a outra tinha sido entregue em 2010, são 2 torres, e já era o ano de 2015 e precisava de pintura, principalmente o primeiro bloco, que tinha sido entregue em 2008. E agora, naquela situação de necessidade de pintura do todo o entorno, etc., foi onde eu assumi. Deu trabalho? É claro que dá trabalho. Não vou mentir para você. Só que eu quero usar a frase aqui de um aluno meu, o Edson. Ele disse assim: David, deu trabalho, mas foi prazeroso. Eu posso dizer para você que no meu caso foi mais do que prazeroso. O resultado financeiro foi maravilhoso, né? O resultado financeiro correspondeu às expectativas, ok? E é por isso que vale a pena. Eu vou citar para você. Olha só as coisas que eu realizei nesse período, vou citar algumas, porque seriam tantas que seria difícil citar todas aqui, não quero tomar muito do tempo da live com isso. Primeira coisa, reforma da fachada. Então, foi uma grande obra, um investimento onde eu consegui uma redução de gastos na ordem de 125 mil, porém, mesmo assim, mesmo com toda essa redução, foi uma obra de 330 mil reais, uma obra, assim, valor financeiro inicial pesado, mas que os condôminos estavam interessados em fazer para valorizar o condomínio. Depois, o condomínio só tinha saída pela frente, nós conseguimos criar o portão de saída pelos fundos, de forma com uma rampa. Então agora a saída de lixo ficava para uma área e a saída de veículos e pedestres para outra. Resolveu também um outro problema, né? Nós tivemos a implementação de câmeras de 16 para 80 câmeras, aumento de 1 DVR para 3 DVRs, 2 deles de 36 canais. Então, assim, uma ampliação tremenda, porque no passado havia muita reclamaçãozinha, muito burburinho, que sumiu isso, sumiu aquilo, e nós não tínhamos câmeras suficientes para poder acompanhar todo o entorno. Hoje, nós oferecemos, tanto para a polícia quanto para os nossos vizinhos, imagens de segurança. Então, o nosso condomínio acaba prestando um serviço, né, para o entorno do condomínio. Jardim. Nós tínhamos um barranco na frente do condomínio. Hoje nós temos um jardim, coisa linda, maravilhosa.
Área de salão de festas, que tinha um bom espaço, né? Mas nós tínhamos ali uma área de churrasco, uma churrasqueira, uma área ali para fazer o churrasco muito ruim, e nós reformamos tudo aquilo, ficou o cartão postal do condomínio. Então, quando você vai somando todas as melhorias, o portão que não funcionava direito, que era de ferro, passou a ser um portão em alumínio, parou de quebrar, funciona melhor, mais operacional. Estas coisas, elas foram valorizando o condomínio. Sem falar na manutenção diária, semanal, mensal, que nós temos totalmente planejado. Quando uma pessoa chega no condomínio, ele consegue ver um condomínio que tem luzes, lâmpadas de emergência que funcionam, elevadores que funcionam, portaria que funciona. E por conta de tudo isto, né, quando eles vêm visitar o condomínio, na casa de um parente, na casa de um amigo, eles falam, cara, que gostoso esse ambiente de vocês. Ok? Né? Sem falar a piscina, troca de todos os móveis da piscina. Então, eu poderia ficar aqui citando muitas e muitas coisas que foram feitas, né? Cobertura de garagem, mas o importante para você saber, como é que eu consegui valorizar o condomínio? Foi trabalhando, fazendo obras pontuais, foi realizando a manutenção diária, foi tendo um plano de trabalho. Todo este plano devidamente elaborado para que o caixa pudesse suportar e fazendo as trocas. Se você assistiu a live de ontem, você vai ver, né, como resolver os problemas do condomínio se o condomínio não tem dinheiro. Nem tudo é rateio, gente. Nem tudo é rateio. Nós tivemos aqui de 2015 até agora, 2021, nós tivemos 2 rateios. Um para pagamento da pintura e outro que estava, então, determinado para colocar toda a parte de individualização de água, gás e melhoria da segurança. Agora, quando você pega os condôminos e conversa com eles, todos estão tranquilos, porque antes de eu ser síndico, a taxa condominial ela aumentava, vinha rateios mensalmente. Rateio para isso, rateio para aquilo. O tipo de coisa que assusta qualquer condômino, que assusta quem tem um plano financeiro familiar para seguir. Hoje não, a taxa é única, o planejamento anual, o orçamento anual é seguido, todos os planos do que iremos melhorar, eles seguem o planejamento anual, e eu tenho uma taxa hoje que eu utilizo 25% da minha arrecadação para a manutenção do condomínio. Essa taxa vai de 25% a 30%, ela resolve todas as questões de manutenção do meu condomínio. Então, vamos lá. A questão é, você conseguiu, David? Sim, consegui. Os números, o valor do meu imóvel comprova isto. Um imóvel comprado por 330 mil e que hoje é vendido a 530 mil. Ok? Valor médio. Um imóvel que, quando eu assumi lá atrás, estava na faixa de 390, 400 mil, veio a valorizar 430 mil ali no primeiro ano, segundo ano, e agora está na casa dos 520 mil reais. Então, houve uma ótima valorização. Nós podemos dizer que mesmo com a pandemia, nós não perdemos dinheiro. E aí você pode me perguntar o seguinte, David, como é que você conseguiu, né, fazer isso? Bom, antes de dizer para você como eu consegui fazer, eu quero dizer para você o que eu não fiz, não faço e oriento você não fazer. A primeira coisa é dizer o seguinte, eu só vou ser síndico por 1, 2 anos, deixa esse problema para o próximo. Não faça isso. Porque muitas vezes o problema pode estourar ainda na sua gestão. Conversando ontem com o Edson, um aluno nosso do Fábrica de Síndicos, ele me disse o seguinte, David, eu assumi o condomínio, na primeira semana, o presente que eu recebi da administração anterior foi uma caixa de esgoto estourar.
Podia ter estourado na gestão anterior, por falta de manutenção, mas estourou na primeira semana da gestão dele. Ok, o pessoal da gestão anterior deu sorte, né? Se livrou da bomba a tempo, mas pudesse ser que não teriam se livrado. Então, você que é síndico, ou você que vai ser síndico, jamais deixe um problema para depois. Resolva os problemas do condomínio. Segunda coisa, que você não deve fazer de jeito algum. For lá no salão de festa e a parede, né, alguém passou cola quente lá, estragou a parede, na hora de tirar, a pintura ficou danificada. Vou esperar um pouco mais para pintar depois. Não faça isso, porque vai juntando, os problemas vão piorando. Terceira coisa, eu vou esperar quebrar para depois resolver o problema. Vou dar um exemplo para você. Ar-condicionado. A sala que eu estou aqui é uma sala que tem ar-condicionado. Você pode estar vendo, né, aqui, ó. Né? Se você está me vendo aí na live, você está vendo, tem ar-condicionado. Tem que ter manutenção periódica. Por quê? Porque se parar de funcionar, muitas vezes vai parar de vez e o custo vai ser muito maior do que você fazer a manutenção periódica. Ok? Então, eu já te passei aqui 3 coisas do que você não deve fazer. Vou dar uma quarta para você. Não deixe o seu condomínio sem os devidos freios financeiros. Você não pode deixar a inadimplência aumentar. E você também não pode ter gastos e simplesmente virar e falar assim, vamos aumentar a taxa condominial. Vamos resolver aumentando a taxa condominial. Aumentar a taxa condominial não é solução dos problemas. Às vezes piora, gera mais problemas. Você tem casos que não tem jeito. Mas imagina que uma pessoa vem, né? É só você dar uma pesquisa aí, dá um Google, dá uma pesquisa. E você vai encontrar imóveis que o valor do aluguel muitas vezes está equiparado ou menor do que a taxa condominial. E você pode me dizer, mas são apartamentos luxuosos. Ok, mas por que eu tenho um imóvel, de repente, num padrão não tão luxuoso, e eu tenho uma taxa condominial menor e eu tenho um valor de locação igual a alguns apartamentos luxuosos? Aonde eu deveria investir mais dinheiro se eu tivesse aqui, se eu quisesse investir mais? Então, automaticamente, as pessoas fogem daqueles imóveis que a taxa condominial é muito cara, é muito alta. E você precisa estar atento a isso, para não deixar o teu condomínio, por conta da taxa condominial, virar um fantasma, ser um local que as pessoas não querem alugar para morar. Ou seja, quem investiu nele vai estar perdendo dinheiro. Seu imóvel vai desvalorizar e você, mesmo não sendo investidor, mesmo sendo apenas morador, vai perder dinheiro. Sabendo agora o que não fazer, eu vou colocar na tela o que você deve fazer e vou contar para você como é que eu fiz cada um desses itens. Atenção aí então para o primeiro deles, né? O primeiro deles está aqui, ó. O operacional precisa funcionar. Eu acho que não tem nada pior, não existe nada pior do que você chegar num condomínio e ter, né, cansado do trabalho, de repente até levando suas compras, e o elevador não funciona. E o condomínio é novo, foi entregue há pouco tempo, mas o elevador nunca funciona. Então, imagina a pessoa que vem visitar este condomínio interessado em comprar uma unidade. Chega lá, o elevador não funciona. Chega lá, o portão não funciona. Chega lá, o ambiente, né, não está operacional. Percebe que a portaria está largada ou não tem controle. Percebe que tem lixo espalhado pelo condomínio, ou seja, é um condomínio que não está tendo os devidos cuidados de limpeza, não é operacional. De repente, tem que subir pela escada e a luz
de emergência não funciona. Situações como esta, do condomínio não ser ou não estar operacional, é um dos itens que eu iniciei o trabalho pensando em como resolver. Porque eu tinha muito problema aqui com isso. Um dos problemas eram gerados por conta de um problema, aqui nós chamamos Eletropaulo, se você não é de São Paulo, você não sabe, mas é a empresa que cuida de energia elétrica aqui. Eletropaulo agora é Enel, tá? E quando nós assumimos, nós tínhamos um problema muito grande. O transformador na rua do condomínio, qualquer vento, ele desligava. E quando o transformador desligava, automaticamente nós tínhamos problema com elevador, com portão, com iluminação, com uma série de coisas, e os condôminos ainda ficavam no escuro. Deu muito trabalho resolver esse problema, porque era algo que era externo. E naquele momento de reforma de fachada, onde os condôminos estavam pagando para pintar todo o prédio, nós não podíamos investir, por exemplo, em geradores. Mas ainda bem, com muito esforço, nós conseguimos, depois de meses, resolver esse problema, deixando o condomínio melhor operacional. Outro problema que eu tive em relação a ter um condomínio bem operacional foi com o serviço de portaria. A empresa era uma empresa que não pagava em dia os prestadores de serviço. E quando nós percebemos isso, através de acompanhamento ali dos olerites, porque muitas vezes o síndico fala, isso é problema daquele que está trabalhando lá, se ele não está gostando, ele pede a conta, o importante é pagar barato na portaria. Não, não. Muitas vezes é melhor pagar um pouco mais caro na portaria e ter uma empresa idônea do que pagar barato para uma empresa que sonegava ou que falsificava olerites para poder dizer para nós, autoriza o nosso pagamento porque nós já pagamos o salário dos funcionários. Empresa que atrasava o vale, empresa que deixava de entregar os benefícios, como, por exemplo, a cesta básica. Então, essas questões operacionais, talvez para você não esteja tão ligado que isso pode desvalorizar o seu condomínio, ou pode valorizar. E aí você vai deixando. Eu lembro que na limpeza, sempre, uma semana ou outra, sempre tinha a moça da limpeza faltando e eles não repunham, né? Não colocavam outra no lugar. É claro, se naquele dia ela faltou, a outra sozinha não daria conta, eram duas. Como que ia dar conta de fazer tudo o que deveria fazer? Para que o nosso condomínio ficasse melhor operacional, eu desenvolvi dentro do meu método, esse que eu ensino, né, e vou comentar dele no Libertação do Condomínio, dos dias 25 a 29, no evento gratuito. O meu método que eu ensino, eu tenho um passo a passo, onde eu faço uma lista dos problemas, a lista das melhorias, discuto ele com os condôminos e depois monto um plano de ação em conjunto com o meu grupo gestor para atacar, né, de forma que eu consiga sempre ter o controle, perseguir 100% de controle. Quem tem que fazer o serviço, quando tem que fazer, de que forma vai fazer o serviço, como será feito o serviço e quem vai auditar esse serviço. Então, quando você faz isso e você tem este passo a passo sendo acompanhado, os prestadores de serviço começam a funcionar como uma engrenagem, porque um depende do outro, um faz o serviço para o outro dar continuidade, um faz o serviço para o outro cobrar, e para mim chega as informações já resumidas como síndico. Foi uma forma do nosso operacional. Vou dar um exemplo para você, de mudança no operacional. Nós tínhamos aqui, durante a noite, o serviço de ronda. Muito conhecido, usava um bastãozinho, tá certo? Para poder passar, então ele passava o bastão, para dizer um bastão magnético, e aquilo depois era colhido, né? Esses pulsos magnéticos no computador, gerava-se um relatório, e eu conseguia ter acesso a esse relatório a cada 15 dias, 30 dias. A questão é que na minha cabeça pairava sempre a dúvida, será que foi feito a ronda?
Será que realmente ele fez o serviço dele? Essa era a primeira dúvida. Segunda dúvida, já que ele está passando por uma localidade, ele não poderia ver esta localidade de uma forma mais aguda, né? Mais detalhada, não somente passar para ver se a segurança está ok? De forma que nós começamos a utilizar um aplicativo através do celular, e cada local, no lugar do tal bastão, recebeu um QR Code e um checklist, aonde o Honda da noite passa e anota esse checklist para me dizer, olha, a lâmpada está ok, a porta do elevador abriu, o elevador parou no lugar, o botão do elevador funciona, a porta, as janelas estão fechadas, está tudo ok. Então ele tem ali um checklist. E com isto, quando tem alguma ocorrência, ele já clica no botão ocorrência e aquela ocorrência vai automaticamente para o manutencista. Então imagina que ele está fazendo a ronda, que ele faz 2 vezes, que ele faz a ronda das escadas, descendo pelas escadas de emergência. Se tem um problema em uma porta corta-fogo, ou se ele tem um problema em uma lâmpada de emergência, ele já aciona ali a ocorrência, ou se é uma lâmpada, ele já aciona dizendo que é uma lâmpada, logo pela manhã o manutencista já cuida disso. São detalhes, né? O nosso manutencista, ele era chamado para consertar, sei lá, uma tomada, consertar algum disjuntor, quando a coisa estourava. Agora não. Agora ele tem no checklist dele uma verificação operacional, que ele tem que verificar os no-breaks estão funcionando, ele tem que verificar as câmeras estão funcionando, ele tem que fazer a medição das tomadas, ele tem um checklist que varia diário, semanal, mensal e trimestral de atividades que garantem que todo o circuito está bem operacional. Então, o Honda, que antes só passeava pelo condomínio vendo a segurança, agora ele tem uma incumbência maior. E o manutencista, que antes era acionado quando quebrava as coisas, agora ele faz uma preventiva, evitando que as coisas quebrem e o condomínio deixe de estar operacional. Atividades como esta são atividades que fazem com que o teu condômino fique mais satisfeito, fazem com que o teu condômino fique mais feliz. E pessoas felizes comentam da felicidade que tem, da alegria que tem de morar, do prazer que tem de viver em um local que se valoriza para outras pessoas. E este ciclo faz com que o condomínio continue sendo valorizado, continue aumentando de preço, valorizando de preço o imóvel, ou a taxa condominial, ela acaba em relação ao mercado. No meu caso hoje, eu tenho uma taxa condominial igual ou menor do que os imóveis de mesmo padrão e mesma localização, né? E com isso tudo a rotatividade, né? Ou seja, o realugar o imóvel é rápido. Quanto maior a procura, maior o valor. É uma regra de mercado essa. Quanto menor a procura, menor o valor. No nosso caso, o valor tem sempre se valorizado, porque a procura, a demanda é crescente. Ok? Agora que eu falei do operacional, eu quero dizer para você de cuidados diários. Quais são os cuidados diários que você tem que ter? Eu falei o caso do não fazer, que era deixar a pintura para depois. Eu vou falar de uma ocorrência que aconteceu agora, semana passada. Alugamos o salão de festa e na hora do checklist perceberam que uma das paredes tinha uma mancha, estava ali pintada, uma mancha estranha ali, né? Não sabemos exatamente quem, como e quando, mas ao fazer o checklist de entrada no salão de festa, aquilo não existia. Ao fazer o checklist para entrega do salão, aquilo existia. A moradora então falou, olha, deixa que eu tento resolver o problema, tentou ali com alguns produtos, o nosso pessoal da limpeza tentou também ajudar, não conseguiu, ou seja, ela foi comunicada, estamos pintando a parede. E não era uma coisa que dava para pintar o cantinho, porque você sabe, você pinta um cantinho só, quem olhar vai perceber que aquele cantinho está de uma cor e o resto está de outra cor. Então vai ter que pintar a parede. Mas foi feito e ela vai pagar ali a conta, o dia do pintor e mais ali o gasto com a tinta, né?
vai ficar barato para ela, porque hoje para pintar uma parede, um ajudante aí, R$ 150, vai lá e resolve o problema, pinta, fica tudo lindo e resolve o problema. Mas se eu deixasse para depois, ia juntar este problema com outro problema. Agora imagina você sendo o condômino que vai usar o salão para fazer a festa de aniversário do teu filho, e lá perto da parede, onde coloca toda a ornamentação, a mesa do bolo, aquele negócio todo bonito, lá perto uma parede manchada, uma parede pintada. Então, é isso que eu falo, não deixe para depois. Muitas vezes o pessoal fala assim, essa porta aí tá batendo, o trinco tá pegando na parede. Pessoal, por favor, né, cuidado com a porta, mantenha a porta fechada. Horas. O que você tem que fazer como síndico? Coisa simples, colocar ali um protetor para que ela não bata na parede. Você tem protetor de parede, você tem protetor de piso. Os dois casos resolvem os problemas. Quando eu assumi, tinha uma ordem no condomínio que era as portas de entrada do condomínio em que eu administro e moro, um dos que eu administro, né, administro mais de um, elas são de vidro. E aí, a partir de tal hora, tinha que trancar a porta. E aquilo não entrava na minha cabeça, porque quem está da portaria para dentro já passou pela câmera, é alguém que tem acesso. Por que tem que ter mais uma chave para abrir e fechar? Não, porque senão o vento bate e vai quebrar o vidro. E aquele tipo de coisa incomodava todos os condôminos. E como que foi resolvido? De forma simples. Um braço mecânico, né? O fixador ali para evitar ela bater na parede. Coisas simples que fazem com que a porta fique aberta, com segurança, ou que ao entrar e sair ela feche automaticamente. Quer ver uma outra coisa? Eu tinha no portão de entrada da clausura um portão que para fechar era aquela fechadura com lingueta. Então toda vez que alguém ia fechar, batia. E eu tinha aqui um morador antissocial, que ele gostava de bater mesmo. Então eu mandava regular a fechadura numa semana. Na semana seguinte estava desregulada, porque ele batia. Nós, quando fizemos ali a reforma do portão para tirar, era um portão de ferro para pôr de alumínio, eu tirei esse tipo. Eu tinha que aumentar a clausura. Em vez de fazer o portão de bater, eu fiz então um portão de abrir e fechar. Acabou o barulho, melhorou para os condôminos que moram próximo ao portão e parei de ter problema com manutenção. São pequenos detalhes, pequenas manutenções que, se você fizer, não vai deixar o condomínio feio, né? Não vai deixar o condomínio desvalorizar, né? Limpeza do telhado perto ali e da chaminé da churrasqueira, que não era feito, e agora é feito a cada 2 meses. A cada 2 meses está na lista de tarefas do manutencista. Repintura dos muros, conserto da calçada, coisas que você muitas vezes você tem um buraquinho na calçada e você deixa lá e as pessoas vão passando, aquele buraquinho vai aumentando, a chuva vai passando, o buraco vai aumentando, de repente você tem um buraco maior e ainda causa um acidente. Então a manutenção ela precisa ser diária, ela precisa ser planejada e ela precisa ter pessoas atentas, com olhos de águia, olhando. Tem problema, vamos resolver o problema. Bom, ok, vamos passar aqui para mais um item. Inadimplência baixíssima. Quando eu assumi 12%, hoje 0,6%, oscilando entre 0,5%, 0,6%, né? Não passa de 1% a inadimplência que eu chamo de inadimplência acumulada, que é aquela inadimplência, a soma de todos os recebíveis do início do ano, dividido, né? O valor total da inadimplência do ano dividido pelos valor que eu deveria ter recebido no ano. Então essa taxa, essa fórmula, ela não passa de 0, está entre 0,5% e 1%. A média tem sido 0,6%. Antes era 12%. Agora, é claro, alguém chega em um condomínio que a taxa de inadimplência é 12%, ele já sabe, a previsão orçamentária do ano que vem, ela vai ter que ser o gasto que eu tenho mais a taxa de inadimplência.
porque as contas precisam ser pagas. Senão vão cortar a luz, cortar o gás e por aí vai, né? Parar o elevador. Então, para que essas coisas não aconteçam, então você acaba embutindo isso. E isso faz com que a taxa de condomínio fique mais alta. E você fala, David, como é que você conseguiu isso? Através de um voto junto aos condôminos, nós tomamos a decisão de fazer essa mudança da forma da cobrança e passamos a exigir da administradora que fizesse uma cobrança muito acirrada. Venceu hoje, amanhã, percebeu que não pagou, uma mensagem ali no WhatsApp. Olha, percebemos que não pagou, quer a segunda via, aconteceu algum problema? Com 3 dias, uma ligação, uma mensagem por e-mail mais enfática, com a segunda via. 7 dias, uma carta de cobrança informando dos prejuízos que serão causados ao condomínio e que isso pode prejudicar a operação e o resultado é o próprio imóvel ser desvalorizado. Outra coisa, a carta de cobrança com 14, 21 dias, de forma que com 28 dias ele sabe que o seu nome está indo a protesto, está indo para o Serasa, e depois do vencimento o jurídico vai encaminhar o processo. Isso fez com que a nossa taxa de inadimplência caísse. Automaticamente, o que antes eu tinha que embutir taxa de inadimplência para fazer a previsão orçamentária, hoje eu não preciso mais embutir aqueles 12%. Né? Hoje esse valor é 0,6%, 1%, ou seja, não é percebido, não é importante mais. Outra coisa, e o último item aqui, melhorias para atender todas as idades. O nosso condomínio, ele era um condomínio que tinha piscina e quadra e um playground, ponto. A partir do momento que nós assumimos, foi feito um trabalho especial para melhorar uma brinquedoteca que estava lá largada, e aí foi equipada. Então, crianças pequenas, até 5, 6 anos, né? Agora 5, 7 anos, tinha agora um local melhor para brincar. Nós não tínhamos uma área para jovens. Os jovens ficavam pelo entorno do condomínio. Nós conseguimos construir um salão, né, de jogos, com mesa de jogos, com frigobar, uma coisa bem bacana, e deixamos lá para os jovens. Conseguimos construir uma sala, essa aqui, ó. Você não está vendo daí, mas na minha frente, né, atrás da câmera que me mostra, tem aqui televisão, home theater, todo um esquema preparado para que os jovens façam aqui, né, com puffs bem tranquilos, bem aconchegantes aqui, para que eles possam vir aqui, ouvir uma música, usar com jogos eletrônicos, assistir filme, bater papo, coisas que antes não existiam. A quadra foi reformada. Então, todos os ambientes foram sendo melhorados pensando em todas as idades. Você não pode ter um condomínio que só atenda criancinhas, ou que só atenda jovens, ou ainda que só atenda adultos. O seu condomínio precisa ser um condomínio que atenda todas as idades. Eu lembro que nós começamos pela área do salão de festa e churrasqueira, porque atende toda a família. De forma que o que antes era um lugar que não era assim muito agradável, passou a ser totalmente disputado, né, para ser utilizado. Virou cartão de visita do condomínio, né, cartão de visita aqui do nosso condomínio. Então, melhorias que atendam todas as idades. Melhorias sejam inclusivas. Coisa simples. E não é obrigação de lei, pelo menos não no município de São Paulo. Mas nós adquirimos cadeira de rodas. Colocamos lá para ajudar o pessoal. Trocamos os carrinhos de compras para poder subir as compras. Melhorias que vêm fazendo com que os condôminos fiquem mais felizes,
Condôminos mais felizes falam para outros condôminos do prazer de morar em um lugar melhor de viver. E automaticamente este ciclo acaba fazendo com que o próprio condomínio se valorize, porque ele vai ser mais procurado. Maior a demanda, maior o valor. Entendeu? Então, se você quer um condomínio que se valorize e não que perca valor, eu desafio você a ser o síndico que resolva os problemas do condomínio, seguindo esses passos de ter um condomínio que precisa funcionar, um condomínio bem operacional, perseguindo 100% de controle, um condomínio com manutenção, com cuidados diários, semanais, mensais, bimestrais e trimestrais devidamente planejados, né? Um condomínio com inadimplência baixíssima, um condomínio com melhorias que atendam todas as idades. Quando você junta tudo isso, você vai alcançar o que eu alcancei. E aí você pode dizer, David, eu quero começar agora. Me dá aí um passo a passo, o que você faria se estivesse no meu lugar? A primeira coisa que eu faria seria visitar o condomínio. E se você me acompanha, você já vai até saber o que eu vou dizer, porque eu falo isso todos os vídeos. Visite cada espaço do condomínio, faça uma lista das melhorias que você gostaria de fazer. Para você descobrir essas melhorias, faça 3 perguntas. O que eu preciso fazer para que este local fique melhor operacional? Para que funcione. O que eu preciso fazer para que ele seja mais seguro? E o que eu posso fazer para que ele se valorize? Vou dar um exemplo para você rápido. Eu tinha uma academia, porém uma academia que as pessoas reclamavam dos equipamentos. Nós trocamos a empresa que dava manutenção e locação desses equipamentos. Porém, além disso, nós colocamos uma televisão para que as pessoas pudessem, ali com um ponto de internet, fazer seus exercícios, assistindo um filme, vendo uma música, ou assistindo o seu professor ali que dá as orientações para que os exercícios aconteçam. A partir disso, eu valorizei a academia. Isso aconteceu também no salão de festa, na sala de TV, na sala de jogos. Valorize os ambientes. E isso vai fazer do seu condomínio um condomínio imóvel, um imóvel mais valorizado. Pelo menos eu tenho a certeza em dizer para você, não vai perder dinheiro. Tá certo? Seus condôminos não irão perder dinheiro. E você será reconhecido como um síndico que resolve o problema dos condomínios, mas que também faz com que o condomínio seja valorizado. Eu não sei se tem perguntas, deixa eu dar uma olhada aqui, tem sim alguns comentários. Quero cumprimentar aqui a Cláudia, o Juarez, a Cristina, a Leila, a Cristina Seba, muito bem. Obrigado, viu, Cristina? Ela falou aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Top, hein? Não consigo abaixar a inadimplência. Cristina, entre em contato comigo lá no WhatsApp, eu vou ajudar você. E não é conta garantidora, tá? Eu sou contra a conta garantidora, porque eu acho que é um dinheiro que a gente acaba jogando fora e acaba não retornando. Mas entre em contato lá, eu vou te dar um passo a passo, a gente vai bater um papo, eu vou te ajudar com isso aí, tá bem? Vamos lá. Vamos colocar aqui, quando você cobra as custas do boleto bancário, quando vai para protesto, aqui a taxa é R$ 7,50 por protesto. Ok, você pode cobrar sim a taxa de protesto, eu também cobro aqui. Todo gasto que eu tenho para cobrar aquele condômino inadimplente, ele tem que ser repassado àquele condômino inadimplente. O condomínio não deve pagar essas despesas. Os demais condôminos não devem pagar essa despesa. Essa despesa ela ocorre, sai do caixa do condomínio e depois ela tem que ser então reembolsada. Tá? Esse é o caminho. Vamos ver aqui, o que mais? Leila de Divinópolis. Ok, Leila, obrigado pela sua participação. Deixa eu ver aqui. Portaria. Olha lá, Juarez. Portaria física, custo muito alto.
tento colocar portaria remota e não consigo. Juarez, é assim, muitas pessoas, elas têm medo da portaria remota. Eu não vou aqui defender nem a portaria remota, nem a portaria física. Isso vai depender muito da cultura, da conscientização. Quando eu falo de cultura, eu quero falar de região para região, tá? Da conscientização desses condôminos. O condomínio que eu administro, um deles aqui onde eu moro, ele é um condomínio que tem portaria física, presencial, né? E nós estamos bem assistidos pela empresa que nos serve aqui. Porém, eu já tentei apresentar no passado e não foi o momento. Eu percebi que não era o momento, eu tirei o pé do acelerador e comecei a preparar o condomínio para que chegasse nesse momento. Naquela época eu não tinha chaveiro para abertura do portão de pedestres, o pessoal de moto não utilizava chaveiro para entrada e saída do condomínio, né? O nosso chaveiro eletrônico do portão vivia quebrando, era um caos quando eu assumi, então a gente teve que trocar todo esse sistema. E hoje, cada vez mais, a gente tem exigido que os condôminos cuidem disso para que o pessoal da portaria esteja atento às câmeras, esteja atento ao funcionamento do condomínio e à segurança no geral. E não ali ficar só abrindo e fechando o portão, que é coisa que nós podemos fazer. Com isso, eu espero começar a trabalhar uma conscientização deles de que nós podemos diminuir o valor do condomínio se nós colocarmos uma portaria virtual. Agora, pode ser, Juarez, que os condôminos não queiram. E aí, o que fazer num caso desse? Você, como eu, nós somos apenas vamos chamar assim de representantes. Nós somos os representantes desses condôminos. Então a gente não pode querer exigir, querer forçar. Você conscientiza, você mostra. Qual é a forma de conscientizar? É importante comentar isso aqui para você. Porque muitas vezes a falta de conscientizar chega lá na frente e o resultado não é o que você espera. O conscientizar é trazer matérias e colocar nos murais, colocar no elevador, mandar no e-mail, mandar no WhatsApp, matérias positivas, se você quer a portaria virtual. Mostre as matérias positivas, quanto diminuiu o gasto, quanto pode diminuir o gasto, como os condôminos de condomínio A, condomínio B, condomínios do mesmo porte, de preferência, da mesma região, ficaram mais satisfeitos com a troca. Quando você vai conscientizando, mostrando que tem segurança, que não vai ter problemas, os condôminos começam então a baixar a guarda e começam a pensar naquela proposta. E às vezes a proposta então é aceita. Mas se não for, fica tranquilo, amigo. Você hoje é o representante deles. Se eles não querem, mantém como está. Tá bem? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Ok, não tem. Meus queridos, vamos terminando por aqui a nossa live. Quero de novo convidar você, se você gostou, por favor, comenta, compartilhe, dá o seu like. Se você não está inscrito, inscreva-se, né, no nosso canal. E se você ainda não se inscreveu para o Libertação do Condomínio, que vai acontecer dos dias 25 a 29, que é um evento gratuito, onde eu vou ensinar a ser síndico e resolver, né, como ser síndico e resolver os problemas do condomínio, então se inscreva, não perca tempo, não deixa para depois, porque vai ser espetacular, vai ser muito bom mesmo, posso garantir isso para você. Um grande abraço, sucesso e paz.